Marcas no ar, um abraço em todos. Hoje o nosso programa traz um técnico por formação técnica, e que fez uma empresa diferente do negócio da família. Pegou um caminho próprio. E uma empresa que cresceu, se consolidou, era um desafio, e que ela está no mercado, moderna, com produtos novos no mercado. Estou falando do Joacirton Rosso, nosso entrevistado de hoje, da Sinter Peças, de Forquilinha. Tudo bem? Tudo bem, Adelor. Prazer te receber aqui, uma honra. Prazer é nosso, uma honra também. Eu digo que tu é o ramo diferente da família, porque a família inteira está com posto de gasolina. Tem rede de postos, né? A história começa nos anos 80, quando eu saio do quartel e resolvo fazer engenharia. Fui para a Universidade Federal de Santa Catarina, lá eu me formei e retornei. Quando retornei, eu falei, meu negócio não é postos. O meu negócio é aprender a ser um técnico, então eu quero desenvolver, eu quero trazer inovação. E foi por aí que a Sinter começou. Ela começa com o nome Sinter Peças, mas ela ao longo da caminhada, ela leva o nome para Sinter, porque não fazia mais sentido Sinter Peças e o que a gente vinha produzindo. A proposta inicial lá atrás era um produto já de inovador, só que nós não conseguimos tocar à frente, por isso Sinter Peças, né? Eram produtos que dependiam de tecnologia alemã, e na época a gente não teve investimento, capital necessário, né? E aí eu fiz um convite aos irmãos, para eles poderiam participar do projeto. Eles sim concordaram, mas não com inovação, uma inovação como eu vinha propondo no início. E aí surgiu a Sinter Peças, que logo produzindo uma linha de produtos que era inovador também, mas não da forma como eu imaginava, que era produtos em aço inox. Eu olhava o mercado do nosso litoral, e puxa, isso aqui está faltando alguma coisa aqui, a gente tem que produzir algo consistente para essas nossas casas no litoral. A gente começou com uma linha de ferragens, toda em aço inox, né? E fomos para a linha de fechaduras, 5, 6 anos depois, e também inovando bastante, que era fechaduras com uma resistência maior, toda voltada para o litoral, que realmente suportaria a maresia. E fomos inovadores nesse sentido, porque fomos o primeiro em Santa Catarina a fazer isso. Somos a primeira fábrica somos a primeira e única fábrica em Santa Catarina a produzir fechaduras. Trouxemos tecnologia italiana na época para produzir os cilindros, os segredos das chaves, né? E continuamos nessa entoada até hoje. Aí teve um momento que a gente tirou o nome Sinter Peças, passou para o nome Sinter, né? Porque a Sinter Peças não era uma marca de domínio nosso, e sim Sinter a gente conseguiu e achava um nome mais simpático, que combinava mais conosco. E aí, daí surgiu o Sinter Fechaduras, hoje é Sinter Acesso, hoje é Sinter Digital, hoje nós temos várias outros domínios que fazem parte da nossa marca. Quanto a tua formação de engenheiro, qual engenharia? Engenharia mecânica. Mecânica? E quando tu saiu da universidade, já veio para fazer o teu negócio ou tu teve alguma... Não, eu fiz uma caminhada aí pelo Brasil afora. Então, aí chegou na época do Collor, você sabe, aquela época que passou, sabe, né? Todo mundo saiu a caça, né? E o meu sonho era ser empreendedor. Eu vinha trabalhando como empregado, né? Trabalhei na região de Blumenau, Pomerode, e também trabalhava com pesquisa dentro da Universidade Federal. E aí eu vim para Criciúma. A minha esposa tem a formação de odontopediatra. Ela já tinha retornado da pós-graduação dela e já estava atuando aqui em Criciúma, a Rosane, né? E aí eu falei, por que não voltar para Criciúma, né? Mas só que eu voltei com esse objetivo, agora eu vou empreender. Agora eu vou encarar ter coragem e enfrentar isso. E foi o que eu fiz. E aí, na época, eu tinha um bom relacionamento com meu sogro, o Bertoldo Arnes, você deve ter conhecido na época. Muito. Político, né? Bastante... Pessoa muito... intelectual. Muito inteligente, um engenheiro. Foi candidato a prefeito de Criciúma em 1976. Isso. Irmão de Dom Paulo Evaristo Arnes. Irmão de Zilda Arnes. Imagina. Família maravilhosa. Então, aí ele, tipo assim... E eu expus a minha situação para ele, né? Eu falei, cara... Ele falou assim, não nesses termos, né, porque ele tinha uma linguagem muito bonita, né? Mas, cara, vai lá, eu tenho terra lá na Forquilinha, eu tinha tudo isso, os meus pais também têm na Quarta Linha e outras terras. Vai lá na Forquilinha, põe isso. E na época, o município de Forquilinha fazia 2 anos que estava fundado. O prefeito na época era o Ricken, né? Vanderlei Ricken. E não teve outra, né? Quando ele falou isso, eu eventualmente fui lá na prefeitura falar, o Ricken abriu as portas, não, fazer aqui, te dou terreno. Não, você não precisa de terreno. Terreno já está disponível ali, ó, tem um pedacinho ali.
E ali a gente implantou o primeiro pavilhão e começou toda a história ali. E até hoje estamos lá, né? Onde é que tu trabalhou antes da Sinter? Você que fez uma caminhada grande pelo Brasil fora? Trabalhou com o quê? Eu trabalhei com produtos metalúrgicos, né? Então, a gente começou na Universidade Federal de Santa Catarina, eu saí dos laboratórios com conhecimento na área de sinterizados, por isso Sinterpeças. Sinterizado é uma compactação de aço, depois vai para o forno. Imagina um processo similar ao cerâmico, só que é feito tudo com aço. E você molda já a peça final através de compactação e vai para um processo do forno, um processo onde esse forno tem uma atmosfera controlada e você liga essas micro partículas, né? E você já sai com a peça pronta. Eu saí com esse conhecimento, eu fui convidado. O que quer dizer Sinter? Sinter é um processo dentro do processo metalúrgico que é tipo assim uma fase de uma fusão do material. E aí chama de sinterização. E por isso Sinterpeças, e aí eu tive que tirar as peças fora e ficar com o Sinter e mudar, porque era um domínio comum, sinterização, Sinter, e aí eu tive que fazer uma alteração na palavra para poder conseguir a marca. E aí surgiu a Sinter Fechadura, surgiu a Sinter Digital, que nós atuamos hoje. Certo. Então eu fiz uma caminhada, tive a oportunidade de trabalhar na Embraer na época, mas não fiquei. Recebemos um convite para trabalhar em Pomerode, justamente nessa área, e aí logo em seguida surgiu o advento Color, e aí o Brasil se desculhambou todo, e aí tipo assim, ó, gente, procurem seus negócios porque aqui não tem mais chance, eles não investiram mais em tecnologia. Então aí foi a época que eu retornei para Criciúma, isso foi no ano de 96, 97, não sei, por aí. 86... Não, acho que mal para frente. Para frente, né? 89 foi a eleição. Isso. Então aí viemos para Criciúma, e aí começou toda a nossa história, né, de investir aqui em Criciúma, né? Então a gente sempre fala assim, né, uma frase bem interessante, nós começamos fazendo a chavezinha da casa da vovó, né? Imagina lá a chave da casa da vovó, né? Uma portinha lá, e nós fazíamos isso, todas aquelas ferragens para a casa da vovó, e hoje a gente está trabalhando com, por exemplo, com uma leitura facial. Então hoje você adentra aqui a tua sala, se você quiser, por exemplo, com uma leitura facial. Então é uma chave que você dá para alguém para poder adentrar um ambiente, né? Onde tem fluxo de pessoas, nós trabalhamos hoje, né? Então a gente, por exemplo, uma sala como a tua aqui, o teu ambiente que é muito bonito, esse estúdio, você pode simplesmente esses ambientes ser todos controlados através simplesmente no celular. Você pode reservar as salas. Se uma sala é disputada, esse teu estúdio aqui, que é muito bonito, né? Você pode dizer assim, olha, às 3 horas vai entrar uma equipe. Então está reservada, ninguém mais entra lá. Então, e você tem esse mapa na mão. Então a gente faz toda essa caminhada, né? Desde uma dobradiça simples, de uma fechadura, de um puxador, né? E uma série de outros itens, né? Se forma um portfólio de mais de 1000 produtos. E evoluindo, né, lá pelos anos, agora em 2010, a gente chegou a um ponto que, bom, da forma como nós somos uma metalúrgica e nos transformamos numa empresa de inovação, né? Sim. E chegou lá, na virada do anos 2000, 2010, fechou. Da forma como nós estamos indo, os resultados estão muito baixos, investimento os retornos são muito baixos, e nós temos que inovar. E eu entrei o meu estilo de empreender sempre foi esse, buscar inovação. Tudo que nós fizemos foi inovador na nossa região, nada tinha igual, até no estado de Santa Catarina. E aí eu comecei a entrar nós temos que inovar, comecei a pensar muito sobre isso. Até que um dia nós fizemos uma viagem para a Europa com as minhas filhas. Isso foi em 2012, 2010, enfim, nessa época ali. E nós estávamos andando na região da Holanda, nós estávamos na Bélgica, assim, reservamos um hotel na Holanda, e chegando lá, eu me surpreendi porque ninguém me recebeu. Eu simplesmente peguei o meu celular, baixou um QR Code, naquela época que nós não sabíamos disso. Eu entrei no hotel através de um QR Code e entrei nos quartos do hotel com o QR Code. Ninguém me recebeu, isso era tarde da noite. Eu falei, puxa, mas como isso? Onde é que estão as chaves? Né? Isso impactou muito forte em mim. Aí eu voltamos para o Brasil, eu falei, bom,
Hoje, na época, eu já conheci alguns parceiros nossos da China. Estamos falando de 15 anos atrás. 15 anos atrás. Na época, eu voltei de lá e... Então, agora eu tenho uma caminhada, eu tenho um desafio para fazer aí, cara. Eu sei o que a empresa tem que fazer, né? E essa tecnologia existe e eu vou à busca dela. E aí fomos para a Itália, fomos para a Alemanha, fomos para os Estados Unidos. Sempre que possível eu viajava para buscar conhecimento. E participando em feiras aqui no Brasil, mostrando nosso produto e ao mesmo tempo participando de feiras lá fora, buscando inovação. Então eram dois momentos diferentes. E de todos esses estudos, o que se chega à conclusão que está bem claro para o mundo, o grande momento é o parceiro chinês, né? É o mercado asiático. E lá a gente formou parcerias, né? A gente desenvolveu software, né? O nosso software todo aqui no Brasil, e alguns produtos a gente desenvolve aqui e outros com parceria deles lá. Então se formou esse conjunto de atributos, né? Que eu sempre falo, né, para nossa equipe, né? Hoje um carro não é mais feito numa nação, né? Hoje um carro é feito em várias partes do mundo. E a Sinter, de forma inteligente, eu diria assim, de forma muito consistente, fez isso. Uma empresa de pequeno porte, uma empresa pequena, e fez isso com coragem, né? E conseguimos hoje nós temos um produto com toda a inteligência por trás do produto brasileira, mas alguns produtos eletrônicos, né? Alguns componentes eletrônicos que o Brasil não consegue, não tem preço, não conseguimos colocar numa linha de produção. Então é melhor você formar parcerias com esses lá fora, traz essa parte que nós não temos capacidade ou condições, habilidade de preço para botar isso em prática, traz e forma o teu produto, né? Então isso nós fizemos de forma muito, muito hábil. Tu nunca trabalhou nos postos? Nunca foi bombeiro? Sim, quando pequenininho, sim. Sim, quando o pai era vivo, nós tínhamos os postos na quarta linha, lá na BR-101, e então até a época o pai foi faltar, eu tinha 14 anos, então até aquela época eu sim atendia bombeirinho, sim. E também criei um posto aqui em Criciúma. Eu, junto com meus irmãos, eu fundei um posto aqui em Criciúma, mas eu falei assim, isso não é o meu negócio, por favor, me deixe fora. Aí qual posto que tu fundou? Esse aqui é o lado do Angelone, aqui lá do Angelone, aqui não, esse aqui na Avenida Centenário. Na Centenário. Em frente à rodoviária ali. Isso. Então praticamente foi criado, foi fundado por mim aquilo ali, então, mas eu falei para eles, olha, gente, não é bem o meu ramo, não estou nessa, eu vou para o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E para quem mergulhou nesse negócio que tu tens, de inovação e sempre buscando tecnologia, não tem nada a ver com gasolina, né? Com combustível, nada, né? Era um negócio completamente diferente. Hoje tu trabalha, tu está falando da tecnologia, uma fechadura, tu não usa mais chave, né? Tu entra em casa e não usa mais chave. Tu tem ou a senha, ou agora tu está falando na leitura facial. Na leitura facial, né? E isso hoje fica no lugar... vai ser tudo assim? Isso vai popularizar? Isso vai tomar conta do mercado? Eu acho que sim, isso não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, assim, você vai dizer, a chave mecânica vai parar? Não, porque é o último recurso que você tem. Se eventualmente você não conseguir entrar no teu ambiente, você vai usar a chave mecânica. O dispositivo hoje te permite isso, certo? Então você usa a chave mecânica. Mas enfim, Mas usa quase como segurança. Como segurança. É tipo assim uma segurança. Então você tem que entrar, a última segurança após isso você tem que romper a fechadura ou romper a porta. Então assim... Claro, por exemplo, se faltou energia, aí não funciona o sistema. Não, porque todo o sistema é por baterias, ele tem uma bateria que é dela própria, ou então, vamos imaginar um edifício, ele tem uma espécie de bateria sobressalente, se eventualmente houver uma queda, toda aquela cadeia de dispositivos estão sendo alimentados para essas baterias internas do prédio, né? Então, ela não, a não ser que realmente não deixe de carregar as baterias, aí sim ocorre, mas de qualquer forma, ele vai funcionar de forma mecânica. Então ela não deixa ninguém travado. Agora, claro que as chaves têm que estar disponíveis próximo aos usuários, né? A Sinter lá do início e a Sinter de hoje, a diferença é a tecnologia? Lá também era fechadura, chave, entrada, é isso? O assunto é o mesmo. É o mesmo? O assunto é o mesmo, nós sempre abrimos portas. Né? Abrir portas. Nós abrimos portas o tempo todo, então assim, só que a tecnologia vem evoluindo muito rápido. Um bom slogan, hein? Abrindo portas para sua vida. E a tecnologia mudou, não tem jeito. E hoje quando você
coloca um convidado teu na tua fechadura. Fiquei curioso aqui, tu nunca usou esse slogan? Sinter, abrindo portas. Sim, já usamos. Já? Caindo de madura. Guardando seus sonhos. Guardando seus sonhos. Boa. Abrindo e fechando portas, guardando seus sonhos. Então, assim, já usamos muito esses slogans. E assim, Adelor, então, quando você habilita dentro do nosso software, nas nuvens, a face de uma pessoa, do teu filho, de algum parente, de alguma festa que você queira promover, então você entrega a chave para ele. Claro. É a leitura facial. Então o sistema está preparado para isso. Isso é um dia que veio ali, coloquei a tua face ali. Você que determina o tempo. Eu determino, é isso que eu ia perguntar. Aí ele fica direto ali, o resto da vida ele fica ali arquivado, registrado, ou seja, ele pode entrar amanhã. Não, porque vamos lá. Você registra isso. Dá um tempo de validade. Você dá um tempo. Se você quiser dar. Imagina que uma equipe aqui na tua empresa, você queira dar liberdade de acesso a algumas pessoas. Então você cadastra lá, durante um ano, essa pessoa vai entrar às 7 horas da manhã e vai sair às 5 horas. No cadastro dela, ela está preparada para entrar às 7 horas da manhã e às 6 horas da tarde sair. Então você tem isso sempre registrado. Se ela tentar entrar às 7 da noite, não entra. Não entra. Você pode fazer isso lá dentro a gente chama da nossa plataforma. Você pode criar o que você quiser. Eu quero que a pessoa entre 15 para as 9. Isso assim, mas eu não quero que ela entre com reconhecimento facial. Eu quero que ela entre com a leitura do finger, aqui essa leitura do dedo, né? Então você é digital, você permite isso. Mas eu quero que ela entre digitando um código. Ok. Eu quero que ela entre com QR Code. Ok. Então você tem várias formas, ou com a gente chama de cartões ou outras, e você chega, encosta na fechadura, por exemplo, no caso eu estou falando agora fechadura, libera a porta, com horário determinado. Então você tem toda, hoje não em casa, a gente não está muito preocupado com as casas, às vezes, não necessariamente, mas uma mãe, por exemplo, preocupada se o filho entrou em casa ou não, se saiu da escola e chegou em casa, isso é fundamental para essa informação. Ela está aqui no trabalho, aqui envolvida, mas o meu filho está em casa. E ela olha no celular, não, ele entrou, está aqui. Eu vi que ele entrou em casa. Então, como é que ela viu? Ela viu por câmera ou viu pela... Aí eu vou entrar no outro, nós vamos entrar no outro caminho que também dentro do nosso sistema vai oferecer a imagem. Então aí nós vamos falar sobre um pouco sobre o Sinter Access, que é que você tem a informação que a pessoa entrou e a imagem. Que isso a imagem dele entrando. Você aciona ali, você consegue ver a imagem da pessoa entrando naquele ambiente. Então assim, é tudo... ou então tu tem pela fechadura. Ou pela leitura do relatório. Do relatório. Isso. Ele entrou. Isso, entrou. Ali, a informação está ali, na palma da mão. Então isso é muito fácil, isso é muito prático, isso facilita muito hoje o dia a dia das pessoas, e principalmente as famílias são pequenas e às vezes você não quer saber se o teu filho está em casa ou não está, ou que seja qualquer outra pessoa. Né? Então, e para os grandes negócios, isso é fundamental. Né? Quem acessa, quem sai, quem entra, né? Os prédios hoje, que são prédios comerciais, né? Como é que você sabe quem acessou esses ambientes todos? Então, hoje nós temos essa tecnologia... no teu celular. No controle celular, no teu celular. No caso, num ambiente muito amplo, claro que você tem uma plataforma, claro. E aí você consegue colocar alguém na frente dessa plataforma. Mas aí tu tens condições de controlar o teu apartamento. Claro. Tu mora num prédio, o teu apartamento, quem entrou, quem saiu, a hora que entrou, a hora que saiu. Totalmente. Seja no relatório dizendo que entrou e saiu, sim. E seja pela imagem a pessoa entrando. Exatamente. Então eu posso saber, por exemplo, que o Joacirto entrou às 18 horas e 30 minutos sozinho. Isso. Ou que não entrou, ou entrou com mais uma pessoa, 2 pessoas. Isso, desde que você... Uma imagem, desde que você autorize isso. Então, essas imagens, sempre que você... Nesse produto, por exemplo, nesse perfil, tem um proprietário do produto. É o dono da casa, então o dono da casa deu permissão para alguns acessos. Ou não. No caso de um condomínio, né? O condomínio vai decidir o que pode e o que não pode dentro do edifício. Claro. Então, ali o condomínio vai dizer, vai botar na plataforma, no caso aqui, um caso maior é a plataforma que você trabalha, então você vai dizer como é que aquilo ali vai ocorrer, quais são os corredores de passagem, né? Então, assim, hoje, a gente está entregando, isso é um projeto, isso não está pronto ainda, mas, por exemplo, você pode chegar aqui no teu prédio aqui, Delor, a reconhecedora facial faz a leitura, ela libera a porta, chama o elevador automaticamente e te entrega aqui no teu andar. Porque dentro lá da plataforma está programado que o Adelor vai lá para
o estúdio dele. Pronto. E você tem outros convidados, mas eu não quero que outros convidados fiquem trafegando pelo prédio todo. Claro. Então, ali você cria canais de corredores dentro da edificação. Isso é muito importante. Por exemplo, a gente tem muito esse caso hoje de receber convidados num prédio que nós moramos, e às vezes o cara aluga para um final de semana. Certo. Aluga para um dia, 2. Hoje o R&B faz muito isso. Sim. E o nosso produto... Ou vou fazer uma festa, faço um evento, faço uma reunião. Aliás, o evento dentro do edifício, você pode trazer todos os teus convidados, você cadastra todos eles, e eles vão direto, o corredor de passagem para chegar, permite só para ali, o cara não pode ir para qualquer outro lado, é lá no salão de festa, você vai chegar no salão de festa, outro lugar você não acessa. Então, essa plataforma oferece tudo isso. Mas isso é um produto que está sendo lançado agora, nós vamos lançar nos próximos 30, 40 dias. Então, isso cabe muito para as construtoras. Se eu ligar hoje na Cinter, não tem esse ainda? Não oferece ainda? Não, nós temos a fechadura com aplicativo, trabalhando com o que nós chamamos de Cinter Access. Nós estamos trabalhando nesse software já há 8, 9 meses. Então, nós estamos entregando 2, 3 meses a gente está com esse produto saindo do forno e isso cabe muito para as construtoras, né? As construtoras, por exemplo, nós vamos trabalhar desde o lançamento do prédio na planta, porque você precisa controlar o fluxo de pessoas que entram na tua obra, para a construtora. No segundo momento, quando a construtora está entregando o prédio, a construtora controla esses acessos de pessoas que queiram conhecer o edifício, que queiram conhecer o corretor pode levar, ele pode receber o convite e levar as pessoas, então facilita muito a vida. E no terceiro momento, você pode entregar isso para o condomínio. Condomínio, você tem tudo isso aqui na mão. Você pode administrar o teu prédio, agora você cria as regras do jogo, como é que você quer trabalhar aqui dentro. E no quarto momento, você tem o usuário, que tem tudo na palma da mão. Então, é algo bastante elaborado e trabalhado, e a gente vem estudando muito esse mercado para ofertar isso. Mas isso está tudo em forma os próximos 2, 3 meses a gente está entregando isso. Mas o teu negócio é fechadura, é entrada, é acesso. É o tempo todo, isso que eu estou falando é o tempo todo fechadura. É isso. Esse é o teu negócio. Fechadura, desde a fechadura chave, fechadura essa na porta. Fechadura mecânica, isso na porta. Isso. E aí até essas mais informatizadas, modernas. Elaboradas. Você trabalha hoje nós temos fechaduras que têm o reconhecimento facial. Então você chega na frente da tua porta, ela abre para você. Então, onde é que tu coloca o teu produto hoje? Só no estado, só no sul, pelo Brasil afora? Nós trabalhamos principalmente nos 3 estados do sul. Nós não avançamos no mercado paulista muito pouco, um pouco na Bahia, né? Mas os 3 estados do sul a gente trabalha muito isso. E agora, com essa inovação que a gente vem lançando, a gente vê as necessidades das construtoras, do que está acontecendo, né? Então a gente percebeu bem esse mercado, viu algumas dores do mercado, isso a gente vai levar, a gente vai entregar para eles. Quem faz hoje está tão moderna, tão avançada, quem faz o que tu faz hoje, só a tua empresa em Santa Catarina? Não, existem outras empresas em Santa Catarina, né, no Brasil afora, principalmente o mercado internacional, né? Então, mas eu diria assim, da forma como nós estamos fazendo, do jeitinho como nós estamos fazendo, entendendo o nosso mercado, só nós. Esse é o diferencial, porque, vamos lá, uma fechadura digital você encontra em qualquer mercado aí. Pois é. Você vai e compra. Agora, você não pode mais olhar para nós não pode mais olhar o produto, você tem que olhar o que nós estamos ofertando dentro do produto. O nosso software leva muito mais que isso. Você leva um relatório, você leva todo um trabalho de imagem, então a gente quer entregar muito mais valor para o nosso cliente, né? Que é, na verdade, o software por trás disso. Né? Então, não é simplesmente comparar produto com produto. Claro. Tu vende mais para casa ou para prédio? Prédio. Nosso principal mercado é as construtoras. São as construtoras? Prédio pronto, condomínio? Principalmente. Então, onde é que tu deu aquele clique? Eu vou trabalhar com fechadura. A troco. Na verdade, começa lá atrás, né, Delor, né? Você começa a trabalhar com ferragens e aí você começa a olhar os teus concorrentes, o que eles fazem. Só que o que eles fazem, o que eu posso fazer melhor. Essa é a pegada, né? Então, o que eles fazem, o que eu posso fazer melhor. O mercado já é meio que direcional. Quem fabrica ferragem tem que entregar uma fechadura. Né? E aí você sempre se questiona, né? Tá, mas peraí, eu não vou fazer o mesmo que os caras fazem, eu tenho que fazer diferente, porque senão eu vou chegar lá e é a mesma coisa. Tá, mas por que tu é melhor que o outro? A gente sabe o que o mercado faz com a gente, né? O mercado, ele às vezes nos castiga, porque você tem que ser inovador e mostrar a diferença.
E o que a gente fez sempre. Então, assim, não, eu tenho que fazer fechadura, mas eu vou fazer diferente. Eu vou levar algo diferente para o mercado. Isso foi a nossa diferença sempre que a gente procura mostrar para o mercado, né? O que a gente tem de inovador. Quantos anos tem a Sinter? Caramba, agora deve ter hoje 34 anos. 34 anos. Tu é genro do Bertoldo Arnes. Bertoldo Arnes, Doutor Bertoldo nunca te convenceu, nunca te fez a cabeça para entrar na política? Fez. Me convidou na época. Eu fui porque era o Bertoldo, o meu sogro Bertoldo, porque era uma pessoa muito querida comigo, né? Então, assim, mas eu realmente achava aquilo tudo um pouco... Eu era muito imaturo, né? Então, numa reunião com o partido, com a equipe, eu achava aquilo tudo meio danado, meio pesado. Eu era meio ingênuo na época. Eu falava assim, não, mas eu acho que não serve isso para mim. Mas várias vezes ele me levou dentro fui convidado a ser vereador, candidato a vereador, porque aí surge aqueles padrinhos políticos e tal. Falei, não, calma, gente. Esse não é o meu... Não é o meu negócio. Não é o meu negócio, não. Sabe algo que me chamou a atenção? O doutor Bertoldo aqui sempre foi doutor Bertoldo, cidadão conservador, alinhado ao partido mais conservador na época, que é a Arena. Isso. E irmão de Dom Paulo Evaristo Arnes, que era arcebispo, bispo de São Paulo, homem que fez uma caminhada pela igreja de enfrentamento à ditadura, pela redemocratização do país e tal, de apoio aos presos políticos e tal. Então, posições políticas diferentes. Isso. E eu conversei tanto com o doutor Bertoldo quanto com o Dom Paulo, e o carinho de um por outro era um negócio impressionante. Sim, impressionante. O respeito, o carinho de um por outro. Sim. Quando o Dom Paulo vinha a Criciúma, ficava na casa do doutor Bertoldo. E eu fui a São Paulo, uma vez fiz um estágio na Rede Bandeirantes de rádio e televisão, e fiquei lá um tempo, e visitei Dom Paulo. Sim. Primeira coisa que ele falou, quando eu fui pedir um espaço para pedir para marcarem, para visitar, não, é só daqui tanto tempo, era 2 meses na frente e tal. Mas que pena, eu sou da cidade dele, de Criciúma, e eu vou ficar aqui até semana que vem, queria visitá-lo. A secretária ouviu e disse, ele é de Criciúma, só um minutinho. Aí voltou. Disse para ele vir meio-dia. Abriu as portas. Na hora, falou Criciúma, palavrinha mágica. Sim. Aí fui lá, quando eu cheguei, ele cumprimentou, primeira coisa que ele perguntou, conhece Bertoldo? Aí a conversa começou por aí. Então era interessante o carinho de um por outro e o respeito de um por outro, né? Independente das suas posições políticas, né? Sim, mas assim, eu vejo assim, quem está na religião, e aí eu escutei isso com a morte de Francisco agora, eu tive alguns momentos que eu fiquei refletindo, né? E ele falava isso, o Francisco falava assim, puxa vida, o amor, né, entregar o amor, a religião faz isso, né? A gente quer entregar o amor, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz isso com a mistura com a política, isso se confunde. Né? E a esquerda, vamos chamar, não sei se é isso que a gente pode falar, mas a esquerda prega muito isso, né? Que é a fraternidade, isso, aquilo, né? E aí se prende a partidos políticos, coisa que Bertoldo e Dom Paulo nunca entraram nesse universo. Eles não tinham esse negócio. Claro, Bertoldo sim, mas Dom Paulo jamais você iria ver. Bertoldo sim, mas quando entrava na religião, ele não misturava uma coisa com outra. Né? E isso às vezes machucava ele, porque ele, puxa, mas meu irmão aqui é taxado disso, daquilo outro, isso. Né? Isso machucava muito. Mas a religião faz essa pegada, né? Vamos voltar para a Sinter. Vamos. 32 anos, como é que tu imagina os próximos 32? 32, 34? Olha, Adelor, a gente, como eu te falei, nos próximos meses agora a gente está com um produto muito interessante para lançar no mercado, que é o Sinter Access, que é algo inovador, vai dar o que falar, escuta o que eu estou falando, né? E nós temos o projeto de ganhar o Brasil, né? Então, podemos colocar nossos produtos em todas as partes do Brasil. Então, a gente trabalha muito com essas, a gente chama de instaladores, né? A gente está levando essa inovação para eles, né? E a gente acredita que nós vamos ganhar o Brasil nos próximos 10, 15 anos, né? A marca vai ser reconhecida a nível nacional. Hoje nós somos muito conhecidos no sul do Brasil, né? E nós pretendemos percorremos esse objetivo, né? Então, eu sou muito otimista com o futuro, né? Eu acredito sempre, né? Eu estou sempre buscando o melhor e faz parte da minha formação. A minha história sempre foi essa, é trazer o inovador, né? Então eu não me vejo de outra forma a não ser levando a empresa a nível todo o Brasil, talvez até, quem sabe, hoje com a inovação da internet e outros conhecimentos vai a nível mundial, né? Eu não sei. Maravilha. Quando fala no
no Sinter Access, é esse do reconhecimento facial? Esse. Não, hoje o reconhecimento facial a gente já tem normal, só que para você agregar tudo isso num pacote só de informações, de imagens, por exemplo, saber quem entrou, quem saiu, você tem que preparar um software por trás disso. Que é isso que tu vai lançar no mercado. É isso que você vai ter na palma da mão. Tanto, por exemplo, uma construtora vai ser muito fácil ele poder analisar quem entrou, saiu nas obras deles. E aí vai até o usuário final, desde a construtora, o corretor de imóveis, a hora que entrega o condomínio e o usuário final, que é o morador do edifício, né? Então, essa informação vai estar muito precisa na mão deles, vai estar muito segura. E a gente espera que, quem sabe, daqui a pouco a gente possa estar trabalhando também em escolas. A gente tem um projeto inovador que é levar para as escolas, né? Isso tudo, esse controle, né? Quem sabe a gente possa estar trabalhando em hospitais e até mesmo no estádio de futebol ou coisas assim, porque hoje a imagem você não precisa mais guardar no teu servidor, você pode guardar nas nuvens. Então, num fluxo de pessoas, você pode estar controlando, medindo imagens de centenas de pessoas, né, através desse servidor atrás de você, atrás de uma câmera. Então a gente acredita que logo a gente esteja oferecendo isso no mercado. Maravilha. Prazer te receber aqui no Nomes e Marcas. Prazer foi meu. Sucesso para ti, parabéns. Obrigado. E continue crescendo. Obrigado e parabéns também pelo estúdio aqui, está muito bonito. Querido. E a gente continua em frente, né? Sempre lutando. Sempre lutando. Joacirton Rosso foi nosso entrevistado desta semana do Nomes e Marcas. Sinter é a sua empresa. Sinter, abrindo caminhos. Abrindo portas. Abrindo portas. Te levando para o mundo. Isso. E protegendo o teu patrimônio. Protegendo o teu patrimônio. Protegendo os teus sonhos. Protegendo os seus sonhos. Abrindo portas e protegendo os seus sonhos. Isso. Show. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Delor. Tudo de bom. Nomes e Marcas volta na próxima semana. Muito obrigado pela audiência de todos. Sucesso e energia. Um abraço. Até lá.